Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje, que você não vai querer perder, a primeira carta. Agora, minha querida mãe, com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de um dia de cada vez. Um guia devocional para cada dia do ano. Escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 João 5,4, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Se obedecermos à palavra de Deus, seremos vencedores. Se não fizermos, então viveremos uma vida de derrota. É preciso fé em Cristo e em sua obra no Calvário. Então e somente então, o Espírito Santo terá a liberdade de operar em nossas vidas. Romanos 8, 1 a 2, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora, minha querida mãe, contém a escritura da transmissão. Nosso tema, escritura, é encontrada em 2 Crônicos 7,14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros, novamente. Hoje eu irei cantar um hino que sempre me coloca tão perto do Senhor, porque eu estou olhando para Ele no hino também, certo? E é muito especial, então preste bem atenção. Há uma mensagem para mim, acredito que é uma mensagem para você. Volve os olhos a Cristo, contempla sua face de amor, fluirás na luta terrestre, maravilhas do teu doce amor. Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, buscando a esperança perdida, cairás nas mãos do temor. Volve os olhos a
Cristo, contempla sua face de amor, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Abre meus olhos, quero ver toda a verdade que há em ti. Tenho em minhas mãos a chave do amor. Livre serei em ti, Senhor. Volve os teus olhos a Cristo. Contempla sua face de amor, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Silêncio espero em ti, pronto, Senhor, a ti seguirei. Abre meus olhos, quero ver teu amor, Senhor. Volve os teus olhos a Cristo, contempla sua face de amor, fluirás na luta terrestre, maravilhas do céu, doce amor. Volve os teus olhos a Cristo, contempla sua face de amor, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Volve os teus olhos a Cristo, contempla sua face de amor, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai, busque um pedaço de papel e caneta ou lápis e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje que você não vai querer perder. A primeira carta. A primeira carta de Jesus é dirigida à igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era um importante porto marítimo na costa do mar Egeu. Das 7 igrejas às quais Jesus se dirigiu, Éfeso era a mais próxima da ilha de Patmos, onde o exilado apóstolo João recebeu essas mensagens ditadas por Jesus para enviar às 7 igrejas. Apocalipse 1, 9 a 11. O apóstolo Paulo passou 3 anos em Efésios. Atos 2, 31. Cerca de 43 anos antes de João enviar a carta de Jesus à igreja de lá. Durante o ministério de Paulo em Éfeso, a palavra de Deus se espalhou por toda a Ásia. Atos 19, 10. A tradição coloca João em Éfeso como pastor da igreja, como pastor da igreja até que ele foi banido para Patmos. Essa é a mesma igreja de Éfeso para a qual Paulo escreveu sua carta, o livro de Éfesos do Novo Testamento. No versículo 1
João retrata Jesus segundo os anjos das 7 igrejas em sua mão direita e caminhando entre os 7 candelabros de ouro. Visto que a palavra grega e hebraica traduzidas como anjo significa literalmente mensageiro, isso pode se referir aos pastores destas igrejas, a anjos espirituais literais ou aos mensageiros encarregados de se comunicar em nome dessas congregações. Jesus, o cabeça da igreja. Colossenses 1:18. Possui e protege esses anjos. Além disso, ele está presente entre as igrejas e observa tudo o que elas são e fazem. Agora o texto de hoje, Apocalipse 2, de 1 a 7, versão Almeida Revista e Corrigida. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso que aborrece as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença agora, Senhor. E eu quero que primeiramente que tu me unges com a tua palavra, para que eu possa transmitir essa mensagem que tu tens para cada pessoa que está escutando, Senhor. Para que essas pessoas possam receber a mensagem que tu tens. Abre cada coração para receber essa mensagem. E que cada uma dessas pessoas, seja elas crentes, que possam crescer na tua palavra, que as pessoas que estão desviadas de ti, voltem para ti, e aquelas pessoas que não te conhecem ainda, venham a te conhecer, Senhor. Eu te peço todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora a mensagem. Vamos ver um comentário primeiro e depois a mensagem. Apocalipse 2, de 1 a 7, é a primeira carta ditada por Jesus a João, destinada à igreja de Éfeso. Essa congregação é elogiada pela paciência e por rejeitar corretamente os falsos apóstolos. Apesar de um começo tão excelente, no entanto, Éfeso havia abandonado seu primeiro amor. Eles estavam mergulhados na frieza e na religiosidade mecânica,
Jesus instrui a igreja a se lembrar de seus primeiros dias, se arrepender e se comportar como havia feito inicialmente. Ele promete uma recompensa ao vencedor. A primeira carta, é essa carta que a gente vai estudar hoje. É a primeira carta nas cartas de Apocalipse, as 7 cartas. E essa carta é dirigida a Éfeso. O texto é Apocalipse 2, de 1 a 7, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Lembra que eu mandei buscar um pedaço de papel e caneta ou lápis? Então escreva a primeira carta, Apocalipse 2, de 1 a 7. Certo? O primeiro versículo escreve ao anjo, o pastor, da igreja que está em Éfeso. A igreja de Éfeso representa o período apostólico que se encerrou por volta de 100 DC. Isso diz que tem na sua destra as 7 estrelas. Todos os pastores pertencem ao Senhor, isso é, se verdadeiramente são do Senhor. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Cristo é o cabeça da igreja. Colossenses 1, 18. Escreva, Colossenses 1, 18. Refere-se a Cristo como o cabeça da igreja. Então a gente vê que Jesus está se referindo a Éfeso, que foi no ano 100 DC. E se um pastor é realmente nascido de novo, ele pertence ao Senhor. E falando sobre isso, se um pastor pertence ao Senhor, a gente deve pensar e respeitar essa pessoa como ungido de Deus. Qualquer pessoa que vai contra um ungido de Deus terá recompensas que você não vai querer. Então, tenha cuidado. Cristo é o cabeça da igreja, mas em cada igreja há o cabeça da igreja que é o pastor, dirigido pelo cabeça total da igreja, certo? Então, Jesus dirige-se ao pastor e orienta o pastor como dirigir aquele rebanho, aquela parte do rebanho dele, né? Então, é a mesma coisa que uma pessoa que tenha muitas ovelhas, ele não pode cuidar de todas as ovelhas. Então, o que ele faz? Ele divide as ovelhas entre os outros que estão ali com ele. E diz, você cuida dessas ovelhas, você cuida dessas, e você cuida dessas, e vai então. Mesmo assim, também é uma pessoa que tem um terreno grande. Ele não pode cuidar de todo o terreno. Tem uma plantação de uma coisa aqui, outra plantação ali, outra plantação ali. E cada pessoa que ele tem abaixo dele, ele manda dirigir, cuidar de cada plantação. Mesmo assim, Jesus está dirigindo os pastores a cada porção do corpo, que é a igrejinha em que ele está cuidando daquela parte do rebanho. Mas esse pastor, se ele erra, ele toma em conta ao Senhor os erros dele. E se ele manda a igreja, diz a igreja, é assim que eu quero minha igreja, e ele está errado, ele vai tomar conta disso, de tudo o que ele está falando errado para você. Deus vai tomar conta disso dele. Agora vamos ver o versículo 2. Eu sei as tuas obras.
a respeito a todas as 7 igrejas. Implica conhecimento divino. Jesus, ele refere a cada igreja. E a cada igreja, ele refere que ele conhece as obras de cada um. Implica o conhecimento divino. Cada igreja tem um conhecimento divino, cada uma das 7 igrejas. Agora, existem coisas que Deus quer que cada igreja corrige. E a gente vai entrar nisso mais adiante. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Vou repetir essa parte do versículo. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, que se afastaram da verdadeira doutrina. E pusestes à prova, continuando o versículo, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Apresenta a solidez doutrinária dos crentes de Éfeso. Então, eles conheceram a palavra de Deus, eles eram firmes na palavra do Senhor, sabiam o que era correto. Isso é importante. Mas não só isso, existe muito mais do que simplesmente conhecer a verdade. No versículo 3, a gente vê, e sofrestes. Eles definiram um curso e não se desviaram desse curso. E tens paciência. Continuava a acreditar quando as coisas não iam bem. Então, os Éfesos, eles sofreram, né? Eles definiram um curso e não se desviaram desse curso. Eles permaneceram fiéis no Senhor. E tens paciência. Eles não somente sofreram, permaneceram no Senhor, mas eles tinham paciência. Continuavam a acreditar quando as coisas não iam bem. Há muita provação passando na terra hoje. E a gente tem que estar firme no Senhor, porque senão a gente vai ser derrotado. Então, a gente tem que ter paciência na situação do mundo de hoje. Com o Covid, com os presidentes fazendo as coisas erradas, que a gente não pode fazer nada, não tendo comida para colocar na mesa suficiente, que a gente pensa, né? Porque Deus supre as nossas necessidades. A gente simplesmente tem que confiar nele e ter paciência com o que está acontecendo. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Eles eram diligentes em seu esforço e não desistiram. Todo culto estavam na igreja. Todo dia que havia culto estavam na igreja. Estavam firmes no Senhor, fazendo a obra do Senhor. Mas o que estava errado? Vamos ver mais adiante. Tenho, porém, contra ti. O Senhor tem alguma coisa contra eles. Com tudo isso, eles eram fiéis, eram pacientes, eram sofredores. Mas Deus tinha alguma coisa contra eles. Algo está errado, apesar de seu zelo. Que deixastes o teu primeiro amor. Eu penso nisso quando você vê um casal. Eles casam, estão tão felizes juntos, têm a sua lua de mel e está tudo hunky-dory, não é? Nada errado está acontecendo, eles estão tão felizes. Um casal lindo, estão na sua lua de mel ainda,
3 anos passam, eles estão ainda na sua lua de mel. Ou talvez menos, né? E de repente, a rotina. Vai à igreja, volta, vai ao trabalho, volta para casa. Tem bebê, cuida do bebê, limpa a casa, faz tudo. É um casal muito bonito. Mas a rotina começa a afastá-los. A mulher está aqui, trabalhando na casa, vai ao trabalho também, se tiver. O marido está ali, trabalhando, volta, está todo cansado, vai para a cama. E nada. O amor esfriou. É isso que Jesus está falando aqui. Que deixasses teu primeiro amor. Volte à lua de mel! Pense agora no que Jesus falou aos Efésios. Não perdeu o primeiro amor, mas deixou o primeiro amor. Refere-se a um afastamento da cruz e é tão grave que levará a igreja à ruína, a menos que arrependimento esteja próximo. Uau! Ele não está dizendo que eles perderam o primeiro amor. A gente pensa que aquele casal que estava na rotina e tudo, perderam o primeiro amor. Não! Eles deixaram o primeiro amor. Sem perceber, a rotina levou-os a deixar o primeiro amor. A gente tem que voltar àquele primeiro amor. Por isso que é importante que cada dia a gente pega a palavra de Deus, pega a palavra de Deus e leia. Abre aquela Bíblia e leia o que o Senhor tem para dizer aos teus corações. Ele está aqui para você. Ele está aqui para mim. Ele está aqui para cada um de nós. É só buscar a sua palavra. Senhor, me renova cada dia. Me renova. É por isso que a gente tem que lembrar. A gente não perdoa aquele amor. A gente deixou de lado. Muitas vezes a gente é tão culpado no dia a dia, a gente não tem tempo para parar e respirar aquele ar fresco que Deus nos deu. A gente deixou de cuidar de nós mesmos e estamos na rotina. Não tem tempo para nada. A gente tem que começar a parar e dizer: eu preciso disso, preciso disso, preciso disso, para poder continuar na vida. Não, então isso eu vou deixar de lado, isso de lado, para que eu possa voltar ao primeiro amor. Voltar à lua de mel. É verdade. Lembra-te, pois, de onde caíste. Uau! Houve um momento que a gente deixou aquele primeiro, a gente deixou aquele primeiro amor. Lembra-te disso. Isso significa que eles caíram da graça. O que significa que eles pararam a depender de Cristo e da cruz. Estou tão preocupado com continuar no meu emprego que eu tenho que ir ao trabalho ainda que tudo está acontecendo. A gente pode parar.
e prestar atenção. A gente está cada dia buscando a Cristo e o que Ele fez na cruz por nós. Ou a gente caiu da graça, a gente deixou de fazer aquelas coisas que Deus quer que a gente faz, buscando a sua palavra, para que ela renove cada dia dentro de nós. Isso se encontra em Gálatas 5:4. Você vai a Gálatas 5:4. Isso é referente ao versículo 5. Vai a Gálatas 5:4 e leia. Refere-se a, lembra-te depois de onde caíste, que significa caíram da graça, certo? Voltando para o versículo 5, continuando. E arrependa-te e pratique as primeiras obras. Voltar para a cruz. Quando há qualquer dúvida, volte à cruz do Calvário. O que Jesus fez por nós na cruz? O que Ele fez? Ele carregou os nossos pecados sobre si. Levou o nosso fardo nas suas costas. Pelas suas chagas fomos sarados. E mais que tudo, Ele nos deu a vida eterna através do Calvário. É isso que a gente tem que fazer. É voltar ao Calvário. Voltar ao que Ele fez por nós. E tomar possessão daquilo. Continuando o versículo. Quando não, brevemente, a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Uau! Isso é pesado. Essa igreja é dedicada ao Senhor e somente eles deixaram o seu primeiro amor e agora está dizendo, quando não, brevemente a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Cristo é a fonte da luz, mas a cruz é o meio. Eles devem voltar para a cruz, ou então a luz será removida. É por isso que muitos casamentos terminam em divórcio. Porque eles decidem, eu não quero voltar àquele primeiro amor. Eu quero caminhar, eu quero fazer o que eu estou fazendo. Eu não quero voltar. Mas se você voltar ao seu primeiro amor que você tinha no seu casamento, o casamento será restaurado. É verdade. Mesmo assim, se a gente volta à cruz do Calvário, lembrando do que Ele fez por nós, aquele amor invadirá as nossas vidas e voltaremos a pregar a mensagem como ela é, porque voltamos ao primeiro amor. Versículo 16. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. A palavra nicolaita significa conquistador de leigos. Eles são pregadores que exploram as pessoas em vez de desenvolvê-las espiritualmente. O que acontece com todas as falsas doutrinas. O Senhor odeia isto. E nós também deveríamos odiar isto. Hoje em dia, existem muitas igrejas que estão nesta categoria de nicolaítas.
temos que ter cuidado dessas igrejas. Os pregadores querem o número. O número é o que é importante. Oh, eu quero uma igreja cheia de pessoas. Então, eu não prego sobre o pecado, porque eu não quero que ninguém se ofenda, porque aquela pessoa rica que veio à minha igreja vai me ajudar a ter as coisas que eu preciso dentro dessa igreja. Então é preciso que eu não fale sobre o pecado para que aquela pessoa não seja ofendida. Ou aquela outra pessoa seja ofendida. Porque eu quero, quanto mais pessoas ricas, ou que têm dinheiro, ou que têm algo para me dar, esteja na minha igreja. Com tudo isso, eu não vou falar do inferno, porque vai mandar, as pessoas vão correr da igreja. Eu não vou falar sobre ser cheio do Espírito Santo, porque se eu falar isso, as pessoas vão correr da igreja. Então, eu vou deixar de falar essas coisas. E o que é que acontece? A igreja é fria, não tem nada. Agora, aquela igrejinha que fala sobre o pecado e mostra que o pecado nos separa de Deus, e fala sobre o inferno, que é o lugar que a gente vai se a gente não arrepender. E falar sobre as coisas que a gente deve fazer para agradar a Deus. E falar sobre o Espírito Santo, de que a gente tem que ser batizado no Espírito Santo para poder ter o poder de pregar o Evangelho. Isso é em Apocalipse. Apocalipse 1:8. Fala sobre isso. Todas essas coisas a gente precisa pregar na igreja. Mas e aquela igreja, muitas vezes, tem quase ninguém dentro da igreja, porque ninguém quer ouvir a mensagem. Mas quando a pessoa entra naquela igreja e ouve aquelas palavras, Deus fala ao seu coração através do Espírito Santo. E há vidas renovadas. Há vidas que crescem no Senhor. E aquelas pessoas contêm o primeiro amor. É isso que fala. Os nicolaítas são aquelas que tentam esconder partes aqui e ali da palavra do Senhor. A gente não quer esconder a palavra do Senhor. Aqui a gente quer que todo mundo leia toda a palavra. Tudo que existe nesta Bíblia é importante. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está dizendo que a igreja deve voltar para a cruz. Continuando o versículo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O cristão só pode ser um vencedor colocando sua fé exclusivamente em Cristo e na cruz, o que dá ao Espírito Santo liberdade de ação. Agora, voltando a uma coisa que eu falei mais cedo, a gente tem que respeitar um pastor da igreja. Contudo, se ele está ensinando a palavra, porque se não está, não adianta. A gente tem que respeitá-los. Agora, eles não são Deus. Os pastores não são Deus.
Então a gente não deve adorá-los. A gente só deve adorar a Cristo. E voltando à cruz de Cristo, para ter a guia do que Ele fez para nos livrar de tudo. A adoração é Jesus Cristo somente. Vamos fazer a oração do pecador. Perdão, meu nariz está coçando muito. Perdão. Vamos fazer a oração do pecador. E isso quer dizer que eu vou fazer, essa oração foi feita para que a gente possa ajudar você a fazer a primeira oração que você faz a Deus. As palavras em si não têm poder nenhum. Mas se você fala do seu coração, é que importa. É como se está conversando com Deus mesmo. E você está dizendo tudo que você está sentindo agora. É isso que queremos que você faça. Essas coisas, essas palavras são simplesmente o que você vai estar expressando ao Senhor. Pode ser em outras palavras, se você prefere. Mas eu estou dando essas palavras porque eu quero te ajudar. E continue conversando com o Senhor outras vezes, porque isso aqui é uma aula de instrução para orar ao Senhor. E você continua orando, fazendo orações do seu coração, falando com Deus, e Ele vai te ajudar a crescer. Mas vamos fazer essa oração do pecador. Eu vou dizer um pouquinho, você repete, direi mais um pouquinho, você repete, até o fim da oração. Depois da oração, eu irei orar por cada um de vocês e depois voltarei com as instruções. Então, não vá embora, certo? Vamos baixar a cabeça e orar. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados e como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz, por favor, me perdoe e me purifica com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca, eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. Eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado. Estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você conseguiu fazer essa oração. Eu acho que umas partes eu não pausei, dei uma pausa boa e peço perdão. Eu tenho estado muito cansada nos últimos dias, tem tido muitas coisas acontecendo aqui. E peço as vossas orações para que eu tenha saúde. Vou ter que, talvez no mês que vem, ter cirurgia no meu ombro. Não sei direito quando vai ser, mas que o Senhor possa estar conosco. Pode ser até em abril. Eu não sei direito, mas a gente ainda está vendo o que vamos fazer. E peço oração por isso. Mas agora eu quero orar por cada um de vocês. Vamos baixar a cabeça para que eu possa orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. Tu sabes a necessidade de cada pessoa que está escutando, seja ela física, espiritual e material. Peço que supre cada uma das suas necessidades e que cada uma dessas pessoas que aceitaram a Ti possam crescer na Tua palavra. Aquelas pessoas que Te conhecem, que possam conhecer a Ti mais
que as pessoas que voltaram também possam crescer em Ti. Senhor, pedimos que cada uma dessas pessoas abençoe, Senhor, e supre as suas necessidades, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com as instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então, eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas,
que tenha acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.